Bem-vindos ao projeto Era uma Vez, edição vermelha. Nós estamos estudando o Manifesto do Partido Comunista, um dos documentos mais sombrios da nossa história. E nesse vídeo, nós vamos falar como Karl Marx e Friedrich Engels enxergavam o desenvolvimento da burguesia. A sociedade burguesa moderna brotou das ruínas da sociedade feudal no final da Idade Média. E o que caracteriza o fim da Idade Média e o desenvolvimento da burguesia? O descobrimento da América, a circunnavegação da África, as Índias Orientais e os mercados chineses, a colonização da América, o comércio com as colônias. O aumento dos meios de troca e das mercadorias em geral deram ao comércio, à navegação e à indústria um impulso nunca conhecido e, desse modo, favoreceu o desenvolvimento rápido da burguesia. O manifesto não enxerga esses acontecimentos como uma evolução natural da civilização, da humanidade e do comércio, e nem como uma coisa boa, mas sim como uma revolução no modo de produção feudal. Revolução essa que destruiu a ordem anterior, e a ordem anterior era melhor. Para o manifesto, a burguesia é, portanto, o elemento revolucionário da sociedade feudal. O sistema industrial feudal era monopolizado por corporações de mercadores e artesãos e foi substituído pela manufatura, pois o modelo feudal não conseguia mais suprir as demandas dos novos mercados. Para os marxistas, não foi a evolução natural da indústria que afetou o trabalho dos artesãos, mas sim a classe média dos industriais. Mas os mercados não paravam de crescer e a própria manufatura não dava mais conta da demanda. E assim, o vapor e as máquinas revolucionaram a produção industrial. O descobrimento da América abriu caminho para o mercado mundial. E esse mercado desenvolveu enormemente o comércio, a navegação, a comunicação por terra. E na mesma medida que a indústria se desenvolvia, a burguesia também se desenvolvia e aumentava o seu capital. E deixava para trás todas as classes provenientes da Idade Média. Ao passo que a burguesia se desenvolvia, ela também ia ganhando poder político. O poder executivo do Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os negócios comuns de toda a burguesia. Eles dizem que onde a burguesia chegou ao poder, ela destruiu todas as relações feudais, patriarcais e puras. Que o modelo burguês rompeu os laços feudais que ligavam o homem aos seus superiores naturais e não deixou restar vínculo algum entre um homem e outro, além do interesse pessoal estéril, além do pagamento em dinheiro, desprovido de qualquer sentimento. Vocês estão lembrando que o manifesto começa dizendo que a história de todas as sociedades que já existiram era uma história de opressão, de luta de classes? Então, de que sentimentalismo eles estão falando agora? Que relações puras eram essas que existiam antes do desenvolvimento do comércio? A verdade é que a vida na Idade Média era de pobreza, de escassez, e foi justamente o desenvolvimento do comércio e da indústria que elevou o padrão de vida das pessoas e democratizou o acesso das massas aos bens e serviços. Isso não acontecia no feudalismo, não havia a possibilidade de mobilidade social. Ou seja, nasceu rei, morre rei, nasceu pobre, morre pobre. Nós falamos em detalhes sobre isso na segunda edição do Projeto Era uma Vez, quando estudamos o livro As 6 Lições, de Ludwig von Mises. Mas eles seguem com sua tentativa de romantizar as relações sociais de antes do desenvolvimento do comércio. Segundo o manifesto, a burguesia despiu de sua auréola toda ocupação que era até agora honrada e admirada. Converteu o médico, o advogado, o padre, o poeta e o cientista em seus operários assalariados. Ela reduziu a relação familiar a uma mera relação de dinheiro. Eles concluem que a burguesia não pode existir sem revolucionar as relações de produção e, com isso, todas as relações da sociedade, e que isso não pode acontecer. Eles ficam indignados com o fato de que a produção ganhou um caráter cosmopolita e que as nações do mundo inteiro se conectam, fazem trocas e precisam umas das outras para satisfazerem as suas demandas, já que a produção local não dá mais conta das necessidades. E assim, a burguesia compele todas as nações, sob pena de extinção, a adotar o modo de produção burguês. Cria um mundo à sua imagem. Gente, é sério, tá escrito isso aqui. Mas, segundo Karl Marx e Friedrich Engels, a burguesia está com seus dias contados
e ela cavou sua própria cova. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo.